Seja bem-vindo a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Meu nome é Beto Angeli e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre animismo. Muito bem, meus irmãos, em outro vídeo nosso nós falamos sobre a diferença entre animismo e mistificação. Se você não assistiu ainda, clica aqui na lateral, vou colocar o link para que você possa assistir. Vamos falar um pouco sobre animismo durante a manifestação mediúnica, durante uma manifestação legítima. Pode ocorrer um animismo? É normal ocorrer um animismo? Bom, nós já falamos que o animismo é quando uma pessoa anima, dá vida, dá ânimo, torna real algo que está no seu imaginário. Ou seja, pode ser que não exista nenhuma entidade ali, mas aquela pessoa acredita tanto que ela dá vida àquela entidade. Ela faz com que realmente exista ali uma manifestação feita por ela mesma, mas que, porém, não é uma ação consciente, uma ação proposital. Porém, também existe o animismo em uma manifestação legítima. Como ocorre o animismo em uma manifestação legítima? É uma coisa muito simples, muito comum, mais comum do que você imagina e muito fácil de identificar. Basta que você observe ao seu redor, no terreiro onde você trabalha ou nos terreiros onde você frequenta como fiel, né? E você vai identificar o animismo em manifestações legítimas. Normalmente, o animismo em manifestações legítimas ocorre quando um médium acredita que aquela é a forma correta de um guia espiritual se manifestar. Vou repetir. O animismo em uma manifestação legítima ocorre quando o médium acredita que aquela é a forma correta de um guia espiritual se manifestar. Mas como assim? Vamos fazer um exemplo aqui. Você vai em um terreiro onde todos os caboclos que incorporam ficam com a mão aqui assim. É um exemplo, tá? Ficam com a mão aqui assim. Todos os caboclos. Aí um médium novo entra na casa e começa a dar passagem para o seu guia espiritual, para o seu caboclo. Porém, o seu caboclo não tem um mistério que utilize essa posição da mão. Ele trabalha com outro mistério qualquer. E o que acontece? Quando esse médium começa a manifestar o caboclo e percebe que é o caboclo que está sendo manifestado, ele imediatamente traz a mão para esta posição. Por quê? Porque no psicológico dele, na cabeça dele, para ser um caboclo tem que estar dessa forma. Se não estiver dessa forma, não é um caboclo. A mesma coisa ocorre com os dedos em riste. As pessoas incorporam e fazem assim. Por quê? Porque um ou dois caboclos fazem e os demais acreditam que aquilo tem que ser feito daquela forma. Muitas vezes o próprio dirigente espiritual acaba estimulando esse tipo de situação. Como? Cobrando dos filhos postura quando há uma manifestação diferente da convencional. Então, em determinada casa, vou dar um outro exemplo fictício, vai. Todos os pretos velhos vêm com a perna tremendo. Ficam lá sentadinhos, batendo a perna no chão, batendo o pé, né? E aí um médium vem e o seu preto velho, o preto velho que trabalha com ele, não faz isso. Então, o dirigente da casa chega no médium e fala que ele precisa deixar fluir mais a entidade dele, porque ela não está se manifestando corretamente. Por que ele faz isso? Porque ele mesmo acredita que os pretos velhos devem se manifestar daquela forma. Então ele corrige o seu médium que na verdade está correto, está deixando a entidade fluir. Quer outro exemplo? Uma casa onde quando o caboclo incorpora, ele ajoelha e dá um ilá. Um ilá, para quem não sabe, é um grito, né? Um brado. Ele ajoelha e dá um ilá. Todos os caboclos fazem isso. Aquele caboclo que ao invés de ajoelhar, continuar de pé e não der o ilá,
as pessoas vão tratar como se ali não tivesse um caboclo, como se aquela não fosse uma manifestação legítima, enquanto na verdade aquela é a manifestação legítima. Porque nem todos os caboclos trabalham com o mesmo mistério. Portanto, nem todos os caboclos vão manifestar-se da mesma forma. Alguns caboclos estalam os dedos, outros assoviam. Alguns podem trabalhar com vela, outros com pemba. Cada um tem o seu mistério, e cada mistério deve ser respeitado. Mas o que acontece, o que nós vemos, é o que nós chamamos de médium espelho, que ele espelha aquilo que ele vê em uma entidade que lhe agrada, seja entidade do guia-chefe ou alguma outra entidade da casa, ou até entidade de outros terreiros que ele já viu trabalhando, e que para ele aquela é uma manifestação bonita, aquela é uma manifestação agradável. Então, inconscientemente, ele acaba imitando um pouco daquela manifestação durante a manifestação dos seus guias espirituais. Então, observe bem nas linhas de trabalho da sua casa. Pode ser que cada caboclo, cada preto velho venha de um jeito, mas deve existir uma linha em que os médiuns possuem menos afinidade e que você vai notar que todos eles vêm parecido com o dirigente espiritual. E certamente, se você for na casa de onde veio o seu dirigente espiritual, é possível que a manifestação dele seja única, mas também é possível que a dele também copie a manifestação do dirigente dele, e assim por diante, porque algumas pessoas realmente acreditam que aquelas linhas de trabalho devem vir daquele jeito. Então, o caboclo fica na pontinha do pé. Por que ele fica na pontinha do pé? Aí a pessoa fala, porque ele é caboclo, por causa disso, inventa alguma história, cria alguma história ali na hora como desculpa por não saber. Enquanto o verdadeiro caboclo, que tem aquele mistério, se questionado, vai dizer, eu me manifesto assim porque eu possuo tal mistério, e esse mistério me faz manifestar desta forma. Então, meus irmãos, o animismo na manifestação legítima, ele não é um erro, não é um crime, não é algo que deve ser punido, mas sim lapidado, orientado. Por quem? Pelo dirigente? Não, por você mesmo. Observe nas suas manifestações se você em algum momento está replicando, está repetindo ou espelhando o que uma outra entidade que se manifesta há mais tempo do que a sua faz. Observe se o caboclo do guia-chefe, o caboclo do chefe da casa, do dirigente, que é o guia-chefe da casa, se aquele caboclo manifesta de uma forma muito próxima da sua, da forma como o caboclo que trabalha com você manifesta. Observe o preto velho, observe o Exu. Verifique se você não está interferindo inconscientemente na manifestação e fazendo com que você tenha uma manifestação legítima com animismo. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Clica aí para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Clique em gostei, compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado. Axé.